a gente tinha a expectativa de uma movimentação nesse sentido no GP de São Paulo, porque o impasse ali entre Bortoleto e Bottas, ele durava já há algum tempo, né? Em um dado momento, o Bottas, inclusive, era dado como certo já para 2025 na Sauber. Confirmou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, na qual o Eric Gabriel teve a presença garantida, refletida, inclusive capilarmente ou não, mas vendo ali questionamentos meus relativos às bebidas de Valtteri Bottas, mas ele disse, o contrato já está tudo resolvido, é a Audi / Sauber decidir que de fato vai querer ir para frente, o green light que ele falou, né? Mas, nesse meio tempo, parece que o Mattia Binotto e Companhia Limitada refletiram acerca do comprometimento de longo prazo, ou médio prazo, mas falava-se de um contrato 1+1 do Bottas, né? Com 2 pilotos experientes, um deles já em franca queda de desempenho, que é o Bottas. Franca decadência, pode falar. Eu sei que você pensou em franca decadência. E é verdade, eu acho que não tem como negar. Falamos disso ontem, aliás, segunda-feira, perdão. Ontem, no programa Reta Final, pós-GP de São Paulo, o Bottas é o 23º colocado no campeonato de 20 pilotos. Então, de fato, a situação dele não é das melhores. Ele, Joe e o Sargent. Exato, mas ele tá atrás do Joe. Então, tudo bem que se você olha a comparação de classificações e tudo mais, o Bottas tá bem melhor que o chinês. Mas ele não tem muito mais a acrescentar para Sauber e o Hülkenberg é uma bola de segurança na A questão é que a gente lembra do Bottas como aquele cara que era extremamente rápido na Mercedes e de fato fez frente ao Hamilton em algum... Ensaiou fazer frente em 19 bater de frente, sei lá, 2 corridas por ano. Não, basicamente. Mas umas 5, Você via um potencial ali melhor do que ele vem demonstrando na Sauber. Mas o ponto é, a Sauber, especialmente na figura do Mattia Binotto, que é o CEO aí dessa transição, né? Provavelmente a cúpula falou, olha, a gente tem essa opção, e o que veio à tona nesse fim de semana, né, e essa parte da apuração, especialmente do Jonathan Noble, nosso editor global de Fórmula 1 no Motorsport.com e na Autosport, é que a McLaren sempre deixou claro para o staff do Bortoleto que se houvesse uma proposta da Sauber de titularidade para 2025, eles iriam liberar. Então, a gente viu aí algumas apurações de outros veículos jornalísticos dando conta de que havia um impasse com relação ao empréstimo. Na verdade, o que de fato aconteceu é que a Sauber ainda não tinha decidido que queria o Bortoleto para 2025. Por isso a McLaren falou, se for para ser reserva, a gente não vai liberar. Ele fica reserva nossa. E acho que até o Bortoleto preferiria ser reserva da McLaren do que da Sauber. Aí, enfim, o negócio foi amadurecendo e eu imagino que esse período aí sem corridas da Fórmula 2 foi muito decisivo para que, de fato, as duas partes chegassem a um contrato com o aval da McLaren, que abre mão, a partir disso, do serviço do Bortoleto. Mas quando foi a última etapa da Fórmula 2? Vocês vão lembrar melhor do que eu. Eu acho. Faz um tempo. E a próxima etapa é no Qatar. Então aí o Bortoleto já não mais em pista, né? Embora já líder do campeonato. E Monza, acho que foi uma declaração ali das melhores do piloto brasileiro, largando de último e terminando em primeiro, vencendo. E aí o negócio foi amadurecendo, mas até trazendo a cronologia do fim de semana, né? A gente chega, se eu não me engano, na quinta-feira para fazer as entrevistas, falamos com o Bottas, a gente pergunta, acho que foi na coletiva de imprensa pro Verstappen sobre o que ele achava, o Piastri fala, eu pessoalmente passei por isso de ficar um ano no banco, não quero que ele passe por essa dor, você ia falar algo? Não, que o Verstappen fala também, e o Magnussen, na mini coletiva, que o Magnussen tava ali, né, um nome que circulou recentemente, ele falou, cara, tá muito cedo ainda pra eu decidir qual é o meu futuro, tem uma vaga na mesa, eu ainda estou brigando por ela. Então, era mais um ingrediente aí, porque o Magnussen surgiu tardiamente nessa história, né, ele aparece 2 semanas atrás. Acho que nem isso, bobear. E aí o Verstappen fala na coletiva de imprensa lá, se eu fosse a Sauber, eu já teria contratado. Aí o negócio dá uma escalonada e de quinta para sexta surgem aí algumas reportagens dando conta de que o Bortoleto se desvincularia da McLaren para ir para a Sauber, mas ainda não se sabia se para 2025 ou 2026. A gente estava em cima dessa história, mas é um pouco zona cinzenta demais você falar se é 25 ou 26, né? E aí a gente se reuniu, o Eric foi ainda na sexta-feira em Interlagos. Isso. O Guilherme e Isa estiveram comigo durante todo o fim de semana do GP de São Paulo. Vamos atrás dessa história aí, porque como assim 25 ou 26? Tem que ter um prazo. E aí a gente soube que a condição era de fato contrato para ser titular. Foi o que publicamos no final do dia. E isso sexta-feira, né? No sábado o negócio degringola, digamos, positivamente para Bortoleto e companhia. E soubemos através de fontes quentes, em apurações paralelas,
do Motorsport.com Brasil, que eu tava um pouco mais na correria do que vocês, mas vocês todos me ajudaram. A Isa checando algumas partes dessa história, Guilherme dando suporte importante, o Eric só no zap ali com os managers da Fórmula 1. O Eric é o setorista aí nesse sentido, né, Ericão? Pode falar, não seja modesto. Mas O zap do Eric é melhor que o nosso, a gente tem que falar. Com certeza. Mas aí o negócio se desenvolve de maneira bastante rápida no sábado. Chega até mim uma informação de uma fonte que eu não vou falar. Sim. Chega até o Jonathan Noble, informação de uma outra fonte. Batão da história. Não falaremos, dando conta de que o contrato estava assinado. E aí a gente publicou. E aqui queria até prestar uma satisfação, galera. Se a gente publicou o negócio dizendo que estava contratado, estava contratado. Teve muita gente que falou, ainda não está contratado, está alinhavado, vocês estão queimando a largada. Não tivemos queimando largada. Foi, de fato, o que chegou de informação de fonte quente e por isso publicamos da maneira que publicamos. Basicamente, essa história. No domingo, o Bortoleto foi questionado sobre o assunto na transmissão da Band, por outras TVs internacionais. Ele não vai falar... Ele vai falar o quê? Não, é verdade. Verdade. Assinei mesmo. Vocês Até aqui não porque, sabiam. Pô. Né, pelo que a gente também deu uma checada, a McLaren não queria desviar o foco no fim de semana do Brasil, né? Então, por isso também que todo mundo perguntou em diversos canais, mas por que eles não aproveitaram o GP do Brasil para fazer o anúncio? E ao que parece, né, foi não uma imposição da McLaren, mas um pedido da McLaren para que não acontecesse no GP do Brasil, até para não mudar o foco. Foco do campeonato que estava em disputa, né? Depois do que o Verstappen fez. Que o bicho estava pegando muito forte e eu acho que talvez até eles anteveram o trabalho que teriam nesse fim de semana, ou que todas as equipes teriam nesse fim de semana, que foi um fim de semana muito louco. Por conta da questão climática, de organização do GP. A gente vai tratar disso, mas também o Bortoleto estava no GP de São Paulo fazendo uma série de ativações. A Isa sabe até melhor do que eu, Fanzone. Extremamente blindado no fim de semana. Não, mas não só isso. Ele estava de McLaren. Sim, de McLaren. Era muito ruim vir à tona a história de que ele se Ele desvincularia. estava completamente caracterizado de McLaren. Acho que do ponto de vista de relação com o público, ele era o cara da McLaren. Sim. O que ele fez? Fanzone? Foi a Fanzone, se não me engano, 2 dias. E pós-GP, ele foi pro Alambrado, como qualquer outro, foi pra galera. E foi um frisson absurdo, assim. Todo mundo gritando, berrando o nome dele, já falando, anuncia o Bortoleto, tinha a musiquinha do anuncia o Bortoleto. Mas assim, ele dando autógrafo, tirando foto, como se ele já fosse mesmo um piloto de Fórmula 1. Ele era a grande sensação do GP. Ali acho que a galera já tinha sido influenciada pelo noticiário, e aqui é bom também dar créditos a concorrentes internacionais, inclusive nacionais. A gente sabe que muita gente se debruçou sobre essa história, mas pelo que eu vi de noticiário, o primeiro veículo que estava encaminhado de fato o contrato para 2025 foi a Automotor und Sport, através do jornalista Michael Schmidt, alemão, que esteve, aliás, num podcast pelas pistas brasileiro, do Nelson Piquet, do Christian Fittipaldi e do Thiago Alves, em que ele fala sobre, eventualmente, haver um contrato, mas ele não taxa ali, vai ser o Bortoleto, em nenhum momento. Inclusive, o Tom Clarkson, que também estava no podcast, ele pergunta pro Michael Schmidt, mas quem vai ser? Ele fala, bom, eles têm 2 opções, então ele dá ali... Até porque o Michael Schmidt não ia falar num podcast ali uma apuração dele. Mas aí... falaria no site para qual paga ele. E aí ele publica no sábado de manhã, se não me falha a memória, essa história, e a gente vai também atrás, encher o saco das fontes que temos, e conseguimos cravar no sábado à noite. E depois, no domingo, tem uma série de repercussões, mas o Michael Schmidt, grande jornalista, cobre a Fórmula 1 desde os anos 80, e no nosso lado, Jonathan Noble, que é o editor global de Fórmula 1 do Motorsport.com. Então estávamos ali com concorrentes, um interno, outro externo, bastante fortes. Sobre essa questão que o Carlos está falando, né, até contextualizar para a galera, Jonathan Noble, Michael Schmidt, são pessoas que têm uma penetração muito grande no paddock. São os caras que entram em qualquer hospitality center para tomar um cafezinho, para conversar com o chefe de equipe, exato. Então... Eles são o que o Eric Gabriel é na Stock Car. Michael Schmidt e Jonathan Noble são na Fórmula 1. Mas é porque assim, nas redes sociais... Mas mesmo assim eu não me sinto bem chegando, abrindo a porta sempre de autorização. Eu sou um rapaz educado. Eu faço isso na Stock Car. Então, nas redes sociais o pessoal fica muito tipo, mas eles não anunciaram oficialmente, não tem o anúncio da equipe. Gente, o trabalho jornalístico é isso. Exato. A gente tem que apurar... Deixa eu só terminar aqui. Sim. A gente tem que apurar, a gente tem que buscar essas informações e a gente tem que trazer. É que a galera tá muito presa na questão o oficial. Da assessoria de imprensa, assessoria né? de imprensa. Ele não é assessor de imprensa. A gente não tem que ficar esperando a Sauber anunciar se a gente já tem a informação confirmada em mãos. Então,
esse é o problema, é que muita gente vem descredenciar todo o trabalho que foi feito ao longo do fim de semana, não só o nosso, mas de todos os jornalistas que o Carlos mencionou. Porque a Sauber não anunciou. Sim, a Sauber vai anunciar no momento que para eles é conveniente. Lógico. Essa é a questão. Inclusive a questão da desvinculação do Bortoleto da McLaren tem um ponto importante, né? Porque a McLaren também paga uma parte da temporada do Bortoleto na Fórmula 2. Então não tinha como ser uma desvinculação imediata. Ele tem um campeonato para terminar, um campeonato que ele pode ser campeão ainda. E é natural, como o Gui falou, que por questões de conveniência, até burocracias e, enfim, as estratégias de comunicação não vão confirmar assim, sem mais nem menos. E aí é bom até bater nessa tecla, né? Porque muita gente fala, se não vier oficial, eu não acredito. Não, pode não acreditar. Tem muito veículo jornalístico, suposto veículo jornalístico, que dá com água. Enfim, não vou nem entrar no mérito aqui, mas nesse caso, e até bom trazer um pouco de bastidor, perdoe, Eric. Sim. Veio staff do Bortoleto me questionar sobre a matéria, veio staff da Sauber questionar o Jonathan Noble sobre a matéria. É natural, isso acontece, enfim. De fato, não somos influenciadores para fazer um discurso segundo o qual a gente tem que pensar no automobilismo. O contrato estava assinado, por favor. E nisso a gente também tem que proteger as nossas fontes, né? Porque ao citar o nome, tipo, fulano de tal que trouxe a informação, a gente tá colocando as pessoas em risco também, né? Porque pode rolar uma demissão, pode rolar até coisa pior. Então, o sigilo da fonte nessas questões, por mais que a gente esteja falando só de um anúncio de um piloto, não é uma questão que envolve vida ou morte, é importante.